Saudações Círio-Pleiadianas, caros amigos e leitores do blog Médico Animósico. Eu sou Rui Mendes e aqui estamos para abrir os nossos trabalhos do mês de março e gerar mais um encontro, na intenção de compartilhar conhecimentos para que as pessoas do planeta Terra e principalmente do Brasil e de Portugal tenham cada vez mais ferramentas para poder desenvolver um processo de autoconhecimento que permita a elas serem cada vez mais felizes e encontrar as razões da própria existência. Perdão. Bom, o tema que eu escolhi para o nosso encontro de hoje trata sobre algo delicado que envolve todas as pessoas do planeta Terra, que é justamente a família. O tema que nós vamos tratar aqui hoje, eu quero abordar um pouco esse tema, família, pais e filhos, justamente porque esse é um conceito que, graças ao cristianismo, graças às religiões em geral e às corporações também, a toda a educação secular materialista, as pessoas costumam confundir e, na maioria das vezes, também subestimar o poder dessa célula social que representa família, pais e filhos. Bom, o que a nossa Casa Real Sagrada gostaria, junto com o grupo de sábios, de ensinar a todos vocês é por que as famílias se formam, por que a existência em nosso planeta se dá através desse formato hierarquizado, que por vezes é promotor de várias injustiças, principalmente no que tange a evolução dos seres componentes de uma família, porque a tendência é crer que aqueles que entraram antes na realidade material e no tempo linear são mais sábios ou têm mais experiência e por isso devem ser respeitados, criando aquilo que nós chamamos de dogma ou tabu, porque nós que trabalhamos fora ou além do tempo linear sabemos que as coisas não são bem assim. Por vezes, uma criança que acabou de encarnar numa família é um espírito muito mais evoluído que o restante da família encarnada e que está ali em missão justamente para tentar, nem sempre é possível, catapultar essas pessoas ao mesmo nível de consciência que ela tem. E claro, para falar de família, nada melhor do que citar exemplos pessoais, né? O que a nossa Casa Sagrada ensina é que as famílias são grupos kármicos, que à medida em que nós habitamos a linha do tempo e outras frequências temporais, nós vamos acumulando conhecimentos e aplicando esses conhecimentos. Esses conhecimentos são tanto de ordem negativa quanto de ordem positiva, e uma vez aplicados, eles geram aquilo que nós chamamos karma. Os tibetanos têm aquela frase interessante que diz: quem sabe deve, quem não cria karma. Então quer dizer, as pessoas que sabem a verdade, elas têm uma obrigação, uma dívida para com ela. E é por isso que, por vezes, essas pessoas aceitam sacrificar a própria vida em nome da verdade. As pessoas que não sabem a verdade, essas pessoas têm crença. E essas crenças criam karma. E quando nós criamos karma em uma determinada dimensão, em uma determinada realidade, nós temos que pagar ou receber esses karmas nessa determinada realidade, a não ser que nós tenhamos a possibilidade de abrir mão tanto desse pagamento como desse recebimento, como acontece, não é via de regra, mas por vezes pode acontecer. Bom, uma vez que nós sabemos que famílias são grupos kármicos, ou seja, os seres que compõem uma família, eles são atraídos por empatia energética através dos karmas que os mantêm, alguns aprisionados, outros conectados com uma determinada realidade. Então, se a gente vê a história do nosso planeta Terra, nós vivíamos uma época como nômades, coletores e caçadores, logo nós passamos a ser seres sedentários, e isso possivelmente afetou a nossa forma de relacionar-se a nível social, a nível grupal. Aquilo que hoje é tido como família talvez seja o cemitério de outras células sociais que nós desenvolvemos ao longo da linha do tempo e que talvez tenham tido muito mais êxito, como nós, ao entrar em contato com a cultura celta, entrar em contato com a cultura matriarcal, percebemos que existiam outras formas de se desenvolver as famílias. Porém, devido a tudo o que aconteceu
no passado, no verdadeiro passado do planeta Terra, no que tange a realidade matriarcal, no que tange a responsabilidade das mulheres na criação e encarcelamento da humanidade dentro da realidade material, a realidade patriarcal e hierarquizada que nós temos hoje, ela serve muito mais como uma configuração feita para ajudar as mulheres a sanarem de tudo que elas experimentaram ao longo da sua evolução. Porque é importante que vocês entendam o seguinte: nós éramos seres andrógenos, de seres andrógenos passamos a ser seres femininos, e de seres femininos passamos a ser seres masculinos. Ou seja, o primeiro homem nasceu na terra de uma virgem. O que vocês devem entender é que as mulheres se reproduziam por partenogênese, logo após a queda dimensional que nos expulsou dos domínios da androgenia. E claro, as mulheres não passaram sendo mulheres durante muito tempo, ou seja, todas as consciências em corpos encarnados nessa realidade se manifestavam de maneira feminina e se reproduziam através de partenogênese, como passa com algumas espécies animais até hoje, inclusive o lagarto rabo de chicote. Ainda se reproduz de forma lésbica através de partenogênese. E daí o cristianismo aproveitou a lenda de uma Virgem Maria, né? Então, de fato, isso aconteceu. De fato, o primeiro homem que nasceu no nosso planeta veio de uma virgem, porque não havia pênis, e a reprodução nesse planeta foi feita através de partenogênese entre mulheres durante muito tempo. Obviamente que ao dar à luz a um homem, a uma espécie diferente que possuía pênis, o sistema reprodutor para fora, entre outras coisas, isso gerou muita surpresa. E as mulheres, durante um curto período de tempo, estiveram idolatrando ou endeusificando essa novidade que saiu de dentro delas e que permitia a elas conhecer uma parte delas mesmas que elas não haviam tido contato, a não ser através de toda a cultura beligerante que dominou a decadência do matriarcado. Então, durante um bom par de eras, os homens nasceram e viveram em harmonia, convencidos ou sendo educados a cuidar das mulheres. E daí vem a ideia de cavalheirismo, daí vem a ideia de romantismo, daí vem inclusive a ideia de monogamia, que é algo que não tem nada a ver com a natureza feminina. As mulheres hoje em dia são monogâmicas por uma questão de configuração e necessidade de cura referente ao que o poder da poligamia gerou para elas mesmas. Então, nós viemos de uma realidade andrógena, passamos a ser seres praticamente extremamente femininos, logo conseguimos materializar corpos masculinos e consciências masculinas, de maneira que começamos a ser homens e mulheres. A princípio nós vivíamos de maneira tribal, de forma a usar a inteligência como hierarquia, justamente para estabelecer uma comunidade harmônica. Porém, ao longo da linha do tempo, essa harmonia foi sendo infiltrada, de forma que os grupos de seres humanos e células sociais foram sendo reduzidos ao mínimo possível, desaguando nessa célula que é a família cristã que nós temos hoje. E se nós analisarmos a situação do mundo, a família cristã que nós temos hoje, ela funciona mais ou menos como uma célula terrorista, como uma máfia, né? Então o pai trabalha, a mãe cuida dos filhos, os filhos crescem e têm que estudar justamente para poder atender os ditames da escravidão corporativa e empregatícia. E se essa célula consegue sobreviver sem entrar em parafuso e descumprir a lei, essa célula é considerada feliz e eles já não têm obrigação nenhuma com o que passa na casa do vizinho, com o que passa. E dessa forma nós fomos popularizando no mundo um conceito de amor que precisa de eventos comemorativos consumistas para poder fazer-se verdade, né? Então, essas pessoas que formam uma célula social terrorista, que é a família cristã, elas confirmam para si mesmas que não são terroristas através de eventos como Natal, como Páscoa, enquanto degustam animais mortos que são confinados em grande escala e passam por um esquema de sofrimento abismal,
sem dar-se conta, né, de que apesar de toda a plástica de harmonia que o Natal pode proporcionar, o peru que está ali na mesa sendo consumido comprova que aquelas pessoas são psicopatas. Então, quer dizer, desde que o cristianismo adentrou como um vírus a nossa cultura humana, nós passamos a distorcer ou satanizar tudo aquilo que é original e verdadeiro. Então, aquilo que é alimento passa a ser veneno, aquilo que é sagrado passa a ser profano, porque ali tem o demônio, e tudo isso pautado sempre pela mentalidade de um ser que se diz sacerdote, entre outras coisas. Então é muito importante que as pessoas compreendam que todo o caos que existe numa família vem da mala interpretação que elas têm a respeito da responsabilidade que cada um dos indivíduos tem ali. E normalmente as famílias moderninhas, elas têm a tendência a querer trabalhar dentro de um sistema de democracia, dentro de um sistema de igualdade. E isso pode até ser bonito, mas nem sempre é efetivo, nem sempre tem bons resultados. Então uma família, ela tem que trabalhar mais ou menos como uma monarquia, ela tem que trabalhar mais ou menos como a natureza. A natureza já tem sua heliografia de funcionamento e harmonia estabelecida desde o início dos tempos. E a família também, ainda que isso tenha sido mudado ao longo da linha do tempo. Então é muito claro que um pai tenha... É muito necessário que um pai tenha claro quais são as obrigações dele como pai e que uma mãe tenha claro quais são as obrigações dela como mãe, e que ambos tenham claro quais são as obrigações deles enquanto educadores de uma criança. E eu venho de uma família que usou e abusou da educação cristã para não entrar em contato com as próprias mazelas pessoais. Então, ao invés de dar exemplos, as pessoas da minha família acostumaram-se a sustentar discursos. E claro, esses discursos são super bem-vindos. Por quê? Porque a cada evento comemorativo, 2, 3 vezes por ano, que aquelas pessoas se reúnem com primos e outras células terroristas iguais àquela, essas histórias se confirmam, né? Então, assim, a psicopatia da família cristã, ela vem justamente do fato de que as pessoas não fazem críticas, não conversam sobre problemas e se reúnem para comer e sorrir simplesmente, não mais, nada mais do que isso, durante alguns eventos no ano que confirmam para elas mesmas que elas são a última bolacha do pacote ou o maior modelo de êxito social ao longo da história 3D. E não é bem assim, né? Então, assim, um pai, ele trabalha com energia solar, energia positiva. Uma mãe, ela é feminina, ela trabalha com energia solar, com energia negativa. E eles precisam estabelecer entre eles de que forma eles querem educar essa criança, de maneira a permitir que essa criança consiga ser ela mesma. Porque o que acontece nas famílias cristãs, o que aconteceu na minha família, é que as pessoas tinham uma cartilha para que o filho decorasse. Então eu tenho certeza que se eu fosse advogado, que se eu morasse no Brasil, se eu fosse um médico acadêmico, entre outras coisas, se eu tivesse filho e uma família nesse formato para que eles admirassem, aprovassem e se espelhassem, eu tenho certeza que eles seriam meus amigos, que eles me procurariam, que eles estariam em contato comigo. Mas eu fiz outra escolha, a minha escolha foi ir pelo mundo, foi enfrentar as situações que eu tinha que enfrentar para conseguir fazer o que eu queria. E claro, isso foi nos distanciando, isso foi criando um abismo entre nós. E esse abismo hoje vive uma situação bastante crítica, e talvez por isso eu esteja fazendo esse vídeo aqui hoje. Porque hoje eu materializei uma situação muito interessante. Nenhuma das pessoas da minha família fala comigo, nenhuma. Meu pai deixou de falar comigo quando eu tinha 16 anos. Meus irmãos nunca foram muito chegados na minha pessoa, eles têm os motivos deles, mas enfim, a gente até que tinha um contato de vez em quando. E minha mãe, sempre que podia, me procurava, entrava em contato, era uma pessoa bastante presente. Mas desde uns meses para cá, graças a essas radiações fotônicas que nós temos recebido, eu tenho mudado muito a minha maneira de ser, eu tenho sido uma pessoa, digamos assim, mais direta, mais objetiva. E tenho aumentado muito a minha capacidade de leitura e percepção energética. Então eu percebo quando as pessoas estão fingindo, eu percebo quando as pessoas estão mentindo, eu sei quando as pessoas estão movidas por raiva ou ódio, e a diferença entre uma coisa e outra, ou movidas por pena, ou movidas por desilusão, entre outras coisas.
E as pessoas da minha família não, as pessoas da minha família ainda veem tudo isso como crença, como superstição. E sempre foi inevitável para eles dar à minha pessoa um tratamento diferenciado. Eu sempre fui charlatanizado, eu sempre fui ridicularizado, seja porque fazia yoga, seja porque preferia fazer acupuntura ou tratar-me através de uma medicina natural, ao invés de tomar pastilhas, ir no hospital e etc. e tal. E claro, quando tudo isso acontecia, eu não tinha ideia de qual seria a minha biografia, eu não tinha ideia de que eu seria um médico animósico, eu trabalhava com outras coisas, eu seguia outra linha de existência. Só que à medida em que as coisas começaram a se revelar em minha vida, eu comecei a incorporar a responsabilidade e a autoridade de ser-las. E hoje, 12 anos depois de tantas viagens e de tantas consultas, é muito difícil você agredir ou abalar algo que está perpetuado como um ponto fixo na linha do tempo. E o fato é que é isso que eu sou médico animósico, arconte-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. E graças a aceitar tudo isso e incorporar a autoridade que tudo isso me obriga, eu fui catapultado a um nível de existência aonde eu atuo em nível planetário. Eu vivo na Espanha, eu vou a trabalhar em Portugal, eu tenho clientes em outros países. E claro, tudo isso é um motivo de orgulho muito grande para mim. Mas também é uma forma de provar para aquelas pessoas da minha família o quanto elas estavam e ainda seguem equivocadas a respeito do que é ser feliz, a respeito do que é possibilidade, a respeito do que é vontade, a respeito do que é perseverança, prosperidade, entre outras coisas. E eu vejo que as pessoas da minha família ficaram aprisionadas naquele conceito perpetuado pela Rede Globo, a respeito do que uma pessoa pode, a respeito do que uma pessoa não pode. E a grande verdade é que eu nunca me senti respeitado por eles, eu sempre me senti charlatanizado, eu sempre me senti agredido pelo cinismo e pela ironia deles. Justamente porque eu assumo que sou médico e eles tiram sarro da minha cara por causa disso. E isso tem tomado proporções bastante críticas, de forma que já faz alguns anos que meus irmãos não me procuram, não falam comigo. Minha mãe ficou 2 meses sem falar comigo, que eu achei bastante preocupante, porque isso nunca havia acontecido. E todas as vezes que a gente fala, nós discutimos. E claro, eu entendo por que nós discutimos, é porque eles, tendo sido redeglobificado pela sua forma de ser, existir e ser feliz, não conseguem entrar em contato comigo sem ser através de uma energia de superioridade, justamente porque tudo isso que eu sou, tudo isso que eu represento e tudo isso que eu faço, eles veem como algo impossível, eles veem como algo secundário, tanto que eles nunca me fizeram um telefonema, eles nunca tiveram interesse em perguntar como é que eu cheguei até aqui, se eu precisei de alguma coisa, o que eu fiz. E eu incorporei essa solidão, eu não culpo eles por serem dessa maneira. Eu sei que São Paulo tem uma psicosfera que faz isso com as pessoas, mantém elas ali comendo couve, arrotando camarão, 100% convencidas de que são felizes, quando na verdade são apenas enganadas e exploradas, entre outras coisas que hoje eu sei que é verdade, porque eu estive em muitos lugares e é fácil, quando você mora em diferentes lugares, perceber quando um lugar é uma prisão, quando uma cidade foi fundada baseada em exploração e escravização, ou quando uma cidade foi fundada para que os moradores delas fossem felizes. E é curioso que hoje nós vivemos uma situação onde as elites de São Paulo querem tomar a prefeitura, né? É curioso porque o nosso prefeito em São Paulo atualmente, ele tem se fantasiado, ele tem tentado mostrar para vocês que quem governa uma cidade é um prefeito. Isso não é verdade, senão se chamaria prefeitura. Quem governa a prefeitura é o prefeito. Quem governa a cidade são os cidadãos. E toda essa correria, toda essa hipocrisia que eles estão fazendo é porque nós estamos despertando para essa realidade. É curioso como o tratamento que a minha família sempre dispensou a mim, eu considero muito parecido com o tipo de tratamento que os colonizadores que povoaram as nossas terras no Brasil deram aos índios. Eles chegaram ali, a princípio sem matar ninguém, trazendo um monte de presentes, trazendo uma religião. Foi ao longo de 300 anos de convívio que os problemas começaram a surgir.
O que nós vemos hoje em dia nas famílias é que as pessoas estão convencidas de que não falar sobre os problemas vai fazer com que a felicidade exista. Esses dias mesmo eu tive uma... Não chegou a ser discussão, mas assim, eu estava no Facebook e tinha lá uma garota elogiando aquela atriz, uma atriz da Globo que eu não me lembro o nome agora, que é uma pessoa bastante ridícula, que participou desse lance do golpe, etc e tal. E claro, eu simplesmente escrevi aí, acabou de perder minha amizade, golpista. E aí a pessoa veio, e deletei, não entrei mais na conversa, mas a questão é que a pessoa, depois eu recebia todas as notificações de cada resposta que ela dava, e aí eu entrei ali para ver o que ela estava escrevendo. E ela dizendo que nós não deveríamos julgar as pessoas baseado na opção política delas. Horas como não, nós temos que julgar as pessoas baseada na opção política delas, independente delas serem artistas ou o que quer que seja. Esse negócio de que política, futebol e religião não se discute é mentira. Graças a isso, nós somos um país de pessoas ignorantes. Graças a isso, nós somos um coletivo de famílias cristãs completamente em bancarrota, mal sucedidos, governado por bandidos que aplicam golpes, que derrubam pessoas honestas, entre outras coisas, e ninguém tem ovos, ninguém tem culhão para fazer justiça, seja polícia, seja quem seja. E claro, tudo isso vem da judaização da nossa autoestima, criada pelo cristianismo. Eu estou vivendo um momento muito difícil, ainda que seja o momento mais feliz da minha vida, justamente porque encontrei um nível de paz e estabilidade que eu acredito que é o que todas as pessoas estão buscando, mas sem ter que fazer isso ignorando todos os problemas que a minha família cria na minha vida. Então eu entro em contato periódico com a minha família através de e-mail, através de Skype, através de telefonemas, e as respostas que eu recebo são sempre as mesmas. Eu tenho que mudar a minha maneira de ser para que eles me aprovem e possam ser meus amigos. Enquanto eu for desse jeito, enquanto eu disser as coisas que eu digo, enquanto eu manifestar o que sinto da maneira como sinto, eles dizem que não são obrigados a conviverem comigo. Quando na verdade já é tarde para fazer esse tipo de alegação. Eu estou há mais de 8, 9 anos fora do Brasil, e nunca tive a oportunidade de compartilhar com eles tudo o que passou na minha vida. E me dá uma tristeza profunda ver que eles projetam as próprias misérias pessoais deles em mim. Então toda vez que eu falo ou escrevo para os meus irmãos, as respostas deles é sempre a mesma. E agora também meu sobrinho e minha mãe, eles dizem que a solidão me fez um mal terrível, que eu só sei escrever para cobrar e dizer coisas pesadas, quando isso não é verdade. Eu escrevo coisas pesadas e cobro muitas coisas às vezes, porque isso faz parte do meu modelo existencial, mas também todas as vezes que eu chamo, que eu faço... Ou seja, não existe feedback, não existe continuidade, justamente por quê? Porque essas pessoas, elas estão mortas. Elas não aprenderam a ser cidadãs, elas não aprenderam a cuidar do espaço onde elas vivem, elas aprenderam apenas a ter conforto, a gerar inveja naquelas pessoas que pensam que nem elas e que formam o círculo social delas, e dessa forma elas seguem que nem uma locomotiva. E eu percebo que muitas das pessoas com quem a gente trabalha, nossos pacientes, estão passando pelo mesmo processo de perceber em suas famílias pessoas extremamente preguiçosas, extremamente mau caráteres, tóxicas, vampiras, que pretendem ser respeitadas porque são mãe, ou porque é o pai, ou porque é o irmão mais velho. E claro, esses arquétipos funcionavam dentro da Noite Galáctica. As coisas sempre foram assim nesse planeta, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que isso já não é mais assim. Dentro do cinturão fotônico, as configurações mudam. E é por isso que as previsões e as profecias do Kali Yuga dizem que nessa era em que nós estamos vivendo, a Bíblia também fala sobre isso. O pai se levanta contra o filho, a filha se levanta contra a mãe, já não existe mais lei. E as pessoas realmente entram em guerra. E nós não podemos negar essa guerra. Nós não podemos fazer como a minha mãe tem feito. Se eu digo algo que ela não gosta, ela simplesmente
não concorda, não endossa, desliga o telefone, eu chamo de volta, ela já não atende mais, eu escrevo, ela passa meses sem responder. E claro, isso do ponto de vista heliográfico é inadmissível. Por quê? Porque os pais têm obrigação de cuidar e amar os seus filhos até que eles morram. Entende? Então, o grande karma que os nossos pais, os nossos avós vão ter que pagar é que eles venderam a própria alma para as corporações, eles venderam a própria alma para as religiões, eles venderam a própria alma para o materialismo. Entende? Quando a obrigação deles não era ficar trabalhando 8 horas por dia para pagar a escola para que a gente pudesse formar. A obrigação deles era dar amor, carinho, ensinar a pescar, ensinar a passear, ensinar a amarrar sapato. Isso era o que eles deveriam ter feito e eles não fizeram. Eles terceirizaram tudo isso para as escolas, justamente porque eles acreditaram que precisavam buscar dinheiro, e isso é uma grande mentira. Então a maioria dos pais hoje no planeta Terra tem um karma terrível para pagar para os próprios filhos, justamente porque vem dessa escola materialista e patriarcal de que as coisas devem ser de uma maneira que não devem ser dessa maneira. O pai tem a obrigação de amar e cuidar dos filhos, dar bronca se for necessário, dar um tapa na bunda, um tapa na cara se for necessário. E hoje em dia existem todos esses movimentos judaizantes querendo tirar poder dos pais e dar oportunidade dos filhos se vingarem dos pais através do Estado, através da polícia. E isso é um engano. Isso é uma forma de nos dividir para melhor controlar. E eu percebo que na minha família isso é um êxito. Eu percebo que todas as pessoas da minha família deixaram de falar comigo e se sentem muito bem graças a isso. E eu tenho certeza que eles são um bando de doente mental graças a isso. Por quê? Porque eu sou médico animósico e eu sei quem eu sou e eu sei para que estou aqui. E a única coisa que eles conseguem fazer em relação a tudo isso é tirar sarro, é fazer pouco, é sustentar um comportamento, caras e bocas que deixam claro o quanto eles desprezam tudo isso. Só que o tempo está mudando, as máscaras estão caindo, o tempo está acabando, inclusive. E vocês podem ter certeza que não só as pessoas da minha família, como a maioria das famílias brasileiras que hoje estão aí comendo couve e arrotando camarão, elas vão passar a eternidade com a palavra golpe tatuada na testa. E é dessa forma que nós vamos separar o joio do trigo para poder fazer um mundo mais justo, para que as pessoas no Brasil possam ter a mesma qualidade de vida que eu tenho aqui na Europa. Se eu preferir passar 4 anos ilegal aqui, esperando a oportunidade de legalizar minha situação, seja como for, é porque existe algo aqui de diferente que vale muito a pena, que faz com que as pessoas tenham muito mais dignidade, que faz com que um garçom ou um pedreiro não tenha vergonha de ser o que é. E caso ele queira ser dono do restaurante, ou arquiteto, ou engenheiro, ele simplesmente possa fazer tudo isso. Ainda que na Espanha exista muita corrupção, a União Europeia criou um bem-estar, um estado de bem-estar social para as pessoas, que é o que o governo do PT, do Lula e da Dilma fizeram no Brasil, e que agora esses caras novos estão tratando de destruir. E isso tem que ser destruído mesmo, por quê? Porque de outra maneira esse povo não acorda. Esse povo é muito burro. Esse povo é muito ignorante, como as pessoas todas da minha família, inclusive aquelas que são juízes, aquelas que são políticas, aquelas que são... É uma gente muito burra, é uma gente muito ignorante, porque eles desistiram, eles esqueceram do que é a verdade, a espiritualidade, o karma, as leis do amor, da sintonia, da atração, entre outras coisas que eu estou aqui para ensinar. E eles não suportam isso. Eles têm muito ódio de mim e eu sinto esse ódio. E eles querem negar esse ódio através de palavras. E eu comparto tudo isso com vocês por quê? Porque a configuração kármica que criou a minha família é a mesma configuração kármica que criou a maioria das famílias que estão aí no Brasil. Principalmente as famílias de classe média, principalmente as famílias que estão ali unidas pela imagem de equilíbrio e pelo conforto que o dinheiro pode comprar, mas que por dentro estão dilaceradas, que já não conseguem dialogar, que já não conseguem ter um almoço livre da necessidade narcisista de contar vantagem a respeito do preço das coisas, entre outras coisas que é típica de pessoas que não leram, de pessoas que não viajaram, de pessoas que não têm cultura, de pessoas que não têm amor próprio e ficaram diante de um televisor tendo a sua existência modelada por uma estética asquerosa, por uma estética brega, que é a estética da Rede Globo, que é a estética do Michel Temer, que é a estética de todos esses golpistas e de toda essa gente filha da puta, que é o Brasil.
O Brasil é um país lindo, maravilhoso. Eu tinha planos de ir para aí esse ano fazer curso e os nossos guias, os nossos mentores falaram: não, não vai. Não vai porque quem está governando, a vulgaridade está solta nesse país. Então é muito importante que vocês se deem conta do nível de vulgaridade que vocês sustentam, do nível de mentira, do nível de pose que vocês ficaram fazendo a vida inteira graças à porcaria do modelo mental cristão. É muito melhor ser muçulmano, é muito melhor ser qualquer coisa do que ser cristão. E é por isso que existem tantos movimentos gaysistas, tantos movimentos istas. Por quê? Porque nós precisamos deixar de ser cristãos. Por quê? Porque o cristianismo precisa perpetuar a pobreza, a dó, a pena para seguir existindo. Então é muito importante que vocês meditem, conectem com o eu superior, guias e amparadores extrafísicos, e estudem história, e aceitem que isso que vocês chamam família, muitas vezes, é a raiz principal, é a pedra fundamental da sua própria infelicidade. Mais importante do que ser uma família feliz é ser um ser humano respeitado, é sentir-se bem e não sentir-se ridicularizado pelas pessoas que deveriam amar, perdoar e confiar em você. Eu espero de verdade que esse vídeo inspire e ajude pais, filhos, irmãos a serem mais humildes e serem menos filhas da puta. Porque se eu não consigo ser amigo das pessoas da minha família hoje em dia, é por dois motivos. Primeiro, porque eles são uns tremendos de uns filhas das putas. E eles nem sabem disso, eles pensam que são bons. E segundo, é porque eu fico muito nervoso e eu não estou disposto a criar um câncer no meu rim para que eles não recebam esse nervosismo da maneira como muitas vezes eu metralho esse nervosismo neles. Bom, eu gostaria de aproveitar esse vídeo para pedir perdão às pessoas da minha família, porque eu sei que eu as ofendo, eu sei que eu as agrido, mas eu também gostaria de deixar claro que vocês fazem o mesmo. E se algum dia vocês tiverem interesse em saber o quanto e como vocês me agridem e me ofendem, me procurem e será um prazer tanto pedir como ouvir vocês pedirem desculpas. Eu desejo uma maravilhosa semana a todos. Eu tenho intenção ainda de fazer pelo menos mais 2 vídeos ainda esse mês e espero que todos vocês possam estar em contato na medida do possível. Agradeço a todos que escrevem fazendo críticas e elogios e agradeço acima de tudo àqueles que consomem os nossos trabalhos, permitindo assim que nós possamos seguir viajando, ensinando, trabalhando e ajudando as pessoas a aprenderem a se curar. Um grande abraço, amigos. Namastê.